Pois bem, crianças, agora vamos estudar História. Mesma apostila, apostila 2, das páginas 217 a 222. Vamos lá? Coloquem então na página 217. Acompanhem a leitura da professora com bastante atenção. Vamos lá? O município. Você sabe o que é município? Qual o nome do município onde você mora? Você já ouviu falar em zona rural e em zona urbana? Você sabe com que as pessoas trabalham no campo e na cidade? Gente, vocês sabem qual o nome do município onde vocês moram? Águas de Santa Bárbara. E no município de Águas de Santa Bárbara tem a zona rural e a zona urbana. Zona rural, fazendas, sítios. Zona urbana é a cidade, né? Certo? Onde está o comércio, igrejas, escolas. Ok, crianças? Certo? Zona rural e zona urbana. No Brasil, chamamos de município o espaço territorial político administrado por um prefeito e vereadores. Os municípios são formados por uma área urbana, chamada zona urbana, e uma área rural, chamada zona rural. A zona urbana, também chamada de cidade, se caracteriza por concentrar a maior parte da população e das construções e por possuir uma paisagem com menos elementos da natureza, como árvores, matas, rios, etc. Além disso, é nas cidades que ocorrem em maior grau as interações sociais e culturais, como igrejas, escolas, etc. E, consequentemente, os impactos ambientais e sociais. A zona rural, também chamada de campo, se caracteriza por ter um número menor de habitantes que as cidades, pelas suas construções serem mais distantes umas das outras e por possuírem maior presença de elementos da natureza em sua paisagem. Observe as características de cada zona e suas diferenças nas fotos a seguir. Observem a primeira foto. A foto retrata parte da zona rural do município de Cunha, no estado de São Paulo. Percebam que a maioria na zona rural, a maioria de elementos da natureza pertencem à zona rural. E as casas, elas estão mais distantes uma das outras e são em menor quantidade, certo? Agora, na foto ao lado, retrata parte da zona urbana do município de Cunha, no estado de São Paulo. O que é a zona urbana? É a cidade onde se concentra a maior quantidade de casas, elas são mais próximas umas das outras e também grande número de comércio, escolas, igrejas, hospitais, etc. Entenderam, crianças? Agora vamos para a próxima página, página 218. O trabalho na zona rural. Você sabe onde são produzidos os alimentos naturais que consumimos em nosso dia a dia? A maior parte dos nossos alimentos naturais, como o arroz, o feijão, os legumes, as verduras, as frutas, o leite, a carne, é produzida no campo pelos produtores rurais. A maioria das pessoas que vivem nas zonas rurais trabalha com o cultivo de alimentos como frutas, legumes e verduras, com a criação de animais como bois, porcos e galinhas, e com a extração de produtos da natureza como o algodão e a borracha. Essas tarefas são chamadas de atividades agrícolas, pecuárias e extrativistas. Vamos ver o que são atividades agrícolas? Atividades agrícolas. Chamamos de atividades agrícolas ou agricultura todas aquelas que envolvem o cultivo da terra para a obtenção de alimentos. Os trabalhadores que cuidam das atividades agrícolas são chamados de agricultores e agricultoras. Geralmente, o trabalho agrícola segue o seguinte ciclo: preparar o solo, ou seja, preparar a terra,
plantar as mudas ou sementes, cuidar da plantação, colher o produto e voltar a preparar o solo para a próxima produção. Observe as fotos a seguir. Nessa primeira imagem, agricultor preparando o solo para plantio com o uso de um trator na zona rural do estado do Mato Grosso do Sul. Agora, na próxima página, 219. Próxima imagem, agricultora cuidando de plantação de hortaliças na zona rural do município de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul. E mais a imagem abaixo, o agricultor colhendo amendoim em lavoura na zona rural do município de Santo Antônio de Jesus, estado da Bahia. Vamos ver agora o que são atividades pecuárias. Chamamos de atividades pecuárias todas aquelas que envolvem a criação de animais, como bois, porcos, aves, cavalos, ovelhas, coelhos, etc., para a obtenção de alimentos como carne, leite e ovos, ou para o seu uso como meio de transporte, como cavalo. Os trabalhadores que cuidam das atividades pecuárias são chamados de pecuaristas. Observe as fotos a seguir. Primeira imagem: criadores de gado na zona rural do município de Poconé, no estado de Mato Grosso. E na outra imagem, mulher separando ovos produzidos na zona rural do município de Galha, no estado de São Paulo. Agora, crianças, próxima imagem, próxima página, 220. Vamos ver agora o que são atividades extrativistas. Chamamos de atividades extrativistas ou extrativismo todas aquelas que envolvem retirar da natureza produtos que podem servir de alimentos ou que servem como matéria-prima para a fabricação de outros produtos, como objetos, remédios, etc. São exemplos de atividades extrativistas a pesca, a caça, a coleta de frutos e sementes, a extração do látex, de minérios, etc. Observe as fotos a seguir. Pescadores no rio Tapajós, zona rural no município de Taituba, no estado do Pará. A imagem abaixo, seringueiro extraindo látex na zona rural do município de Tarauacá, no estado do Acre. O látex é matéria-prima para a produção de borracha. E mais ao lado, o coletor de castanha do Pará, na zona rural do município de Laranjal do Jari, no estado do Amapá. Agora, crianças, página 221. O trabalho na zona urbana. Em geral, nas zonas urbanas se concentram a maior parte das atividades econômicas ligadas à prestação de serviços, ao comércio e à indústria. Os trabalhadores urbanos exercem funções muito variadas. Eles podem ser operários de fábricas, banqueiros, cozinheiros, comerciantes, secretários, médicos, programadores de computador, faxineiros, atendentes de telemarketing, professores, etc. Prestação de serviços. Chamamos de prestação de serviços todas as atividades cujo trabalhador vende sua mão de obra, ou seja, vende seu trabalho para uma empresa, para o Estado ou para outra pessoa em troca de pagamento em dinheiro. Alguns desses profissionais podem atuar tanto na zona urbana quanto na zona rural, como é o caso de professores, médicos, pedreiros, etc. Observem a imagem abaixo. O pizzaiolo, por exemplo, vende sua força de trabalho para o dono da pizzaria em que trabalha. Na fotografia, o pizzaiolo assando pizzas em forno a lenha em uma pizzaria na cidade de Florianópolis, no estado de Santa Catarina. Ok, crianças? Próxima página, página 221. Vamos ver agora o que é atividade comercial. Chamamos de atividade comercial o trabalho de compra e venda de mercadorias em troca de dinheiro.
O trabalhador que vive desse tipo de atividade é chamado de comerciante. Observe a imagem abaixo. Comerciante em loja de tecidos, na zona urbana do município de Botelhos, no estado de Minas Gerais. Então, esse comerciante, o dono dessa loja de tecidos, ele compra os tecidos da indústria e vende em sua loja, ok? Agora vamos ver o que é a atividade industrial. Fazem parte da atividade industrial os trabalhadores que vendem sua força de trabalho para as indústrias e fábricas em troca de um salário. O trabalhador que vive desse tipo de atividade é chamado de operário. O operário, ele trabalha na fabricação de produtos. Veja a imagem abaixo. Operário em indústria de molas e autopeças na zona urbana do município de Londrina, no estado do Paraná. Ok, crianças? Boas atividades!